Olá, nação rubro-negra. Desculpa, eu tô falando mais baixo porque eu tô no hospital aqui, meu filho nasceu ontem, né? É, então, ontem, dia 8 de novembro, né? E aí, então eu não posso ficar falando alto. Eu nem assisti ao jogo, né, contra o Atlético Mineiro por conta disso. Eu acho que eu não perdi muita coisa de não ter assistido, não, mas vi os melhores momentos, tenho lido as análises e eu vou fazer diferente dessa vez. Nas últimas, eu fiz análise principalmente de desempenho, não tanto de resultado. Hoje eu vou fazer a análise do resultado. Galera, se você acompanha o podcast Fla 360, a gente já vem comentando sobre a situação do Domi já há mais de mês, gente. Durante aquela sequência de vitórias, eu mesmo falei várias vezes, o Domenech não me convence. Não me convence por um motivo muito simples, gente. Ele não melhorou nenhum aspecto do jogo do Flamengo e nem conseguiu sequer manter nenhum aspecto do jogo do Flamengo. Porque se você falar, mas o ataque tá igual 2019. Não tá. A diferença é pouca, mas está abaixo. Defesa, meu pai amado, gente. A gente, no campeonato com 20 times, a nossa é a 19ª pior, só vencendo o Lanterna Goiás. Ou seja, o Botafogo tem uma defesa melhor do que a do Flamengo. O Ceará tem uma defesa melhor do que a do Flamengo. O Sport Recife tem uma defesa melhor do que a do Flamengo. Então, não tá legal, gente. Não tá legal. Nossa saída de bola é um lixo. Nossa marcação de pressão, um lixo. Ontem o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro porque ele repetiu o que fez contra o Del Valle lá em Quito e contra o São Paulo no Maracanã. O Domenech, muito macho ele, inventou de fazer marcação alta em times que são treinados para sair bem com a bola no chão. E saíram. Em Quito foi 5-0 para o Del Valle. No Maracanã foi 4-1 para o São Paulo. E ontem, no Mineirão, 4-0 para o Atlético Mineiro. Nesses 3 jogos, tomamos 13 gols e fizemos 1. Gente, num Campeonato Brasileiro o Flamengo está caminhando para ter uma média de 2 gols sofridos por jogo. Pela matemática que eu aprendi, se você toma 2, você tem que fazer 3. É muito difícil, gente, todo jogo meter 3. O Flamengo teve dificuldade para ganhar do Atlético Goianiense B no meio de semana. Passou sufoco. Não, mas teve dificuldade. Então tem toda essa questão. Então, gente, o Domi é um estagiário. O Domi nunca foi técnico, ele nunca ganhou um título como técnico. E aí eu faço outra reflexão. E aqui eu coloco outra reflexão aí para você, flamenguista. Você já parou para pensar que o Domi ele é catalão, né? Ele é espanhol. Apesar dos catalães não gostarem de serem chamados de espanhóis, mas eles são espanhóis. O Domi nunca treinou nenhum time na Espanha, gente. O Osasuna, Villarreal, Real Betis, nenhum time, Valladolid, Real Sociedad, ninguém quis o Domi até hoje, gente. Ele não tem mercado nem no país dele. Auxiliar é uma coisa, técnico é outra. Um auxiliar pode se tornar um bom técnico? Pode. É o caso do Domi? Não. Então ele vai continuar sendo um ótimo auxiliar, talvez, se ele seguir nessa carreira. Mas técnico ele não é técnico. Ainda não. Um dia pode ser? Pode, mas eu não quero que o Flamengo seja cobaia, incubadora do Domi. Me desculpa. O Flamengo não tem tempo, o Flamengo não tem possibilidade para isso. O Flamengo é o que está no hino, é vencer, vencer, vencer. E a gente tá virando motivo de piada, gente. A verdade é essa. Tomando goleada assim no atacado, ele tomou do Del Valle, do São Paulo, do Atlético Mineiro, 3-0 para o Atlético Goianiense. E mais uma vez, até para finalizar,
Eu vou dar alguns dados aqui. Desde 96 o Flamengo não tomava 3 gols de diferença ali, 4-1 na verdade, no Maracanã, de um time de fora do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Desde 96, gente. O Flamengo nunca tinha perdido para o Ceará em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Perdeu. Nunca tinha perdido para o Atlético Goianiense em campeonatos brasileiros. Perdeu. Nunca tinha tomado de 5 na Libertadores. Tomou. E ainda vem gente me chamar, por exemplo, de viúva do Jesus. Porra. Não é viúva do Jesus. A gente que é torcedor, a gente tem que cobrar. O Flamengo tem o melhor elenco do país. O mínimo que ele pode fazer é não passar vergonha. E passar vergonha está se tornando uma constante, né? Passar vergonha está se tornando uma rotina. Então é por isso que não dá para continuar o Dome. Aquelas vitórias foram ilusórias. Em poucos jogos, principalmente aquele do Corinthians, o Flamengo fez uma boa atuação. Os nossos jogadores, tirando o Pedro talvez, e alguns da base que entraram, o Hugo, Natan, poucos jogadores melhoraram com o Dome. A maioria piorou no meio da defesa e do ataque. Até o Everton Ribeiro, que é um craque, piorou. Bruno Henrique piorou. Felipe Luiz piorou. É uma avenida o Felipe Luiz. Agora o Isla tá virando outra avenida, que eu também é um cara que eu gosto muito como jogador. Piorou. Gustavo Henrique piorou. Léo Pereira piorou. Então você vai olhar o time, o Arão piorou. Então, para mim tem dois fatores que eu também venho falando no podcast, no Fla 360. Olha, ou os jogadores não entenderam esse futebol posicional do Dome, que na verdade é um futebol de totó, da forma que o Flamengo está jogando, ou Pebolim, né? Ninguém se mexe. Ou os jogadores eles não compraram a ideia, ou as duas coisas. Eles não entenderam e por isso eles não compraram a ideia. Então os caras estão insatisfeitos, gente. Tá claro. O time tem hora que, assim, sabe, dá a impressão que tá de sacanagem, pô. Então quando chega esse ponto, não dá mais. Não dá mais. Eu vou dar um exemplo, um mau exemplo. O Cruzeiro, ano passado, foi rebaixado após conquistar 2 anos seguidos a Copa do Brasil. Tinha um elenco que ano passado era cotado a ser o campeão brasileiro, um dos favoritos a ser campeão brasileiro. Terminou rebaixado. E eu estou dando esse exemplo extremo, não que eu acho, o Flamengo não vai ter nada a ver com briga para cair, não tem nada a ver. Mas o ponto é que um bom elenco, quando ele perde a confiança naquele trabalho, você pode ter os melhores 22 jogadores do mundo que o time não vai funcionar. E outra coisa, uma coisa é elenco, outra coisa é time. O Flamengo não tem um time mais, gente. O Flamengo andou para trás em todos os aspectos do jogo de futebol. Saída, compactação, ataque, defesa, meio de campo, contra-ataque, recomposição, em qualquer aspecto. O Flamengo, em posse de bola, o Flamengo não melhorou. Piorou em todos. Então é por isso que, sinceramente, Dome não dá, gente. Se o Flamengo continuar insistindo nesse erro, pode pagar muito caro na Copa do Brasil e na Libertadores, o que financeiramente, ainda mais no ano de pandemia, pode ter consequências muito ruins pensando no futuro. Então é isso aí, galera. Saudações rubro-negras. E se você ainda não segue o nosso podcast no Instagram, é o Fla 360 Podcast. No YouTube, no Spotify e no Google Podcasts é só Fla 360. Saudações rubro-negras, galera. Um grande abraço.